amplificar a informação no sentido do coronavírus, até para tirar dúvidas da população, tirar possíveis medos também, né? Muito se fala, principalmente com essa situação que pode acontecer aqui em Anápolis, né, da base aérea ser usada como para montar esse centro de quarentena sanitária. O que a população precisa saber a respeito do coronavírus para ficar tranquila e até para prevenir? Caso, só ratificando mais uma vez, não existe caso confirmado do coronavírus no Brasil, são casos suspeitos e aqui em Goiás não tem nenhum caso suspeito, não é isso, doutor? Nós não temos nenhum caso confirmado de coronavírus na América Latina, nenhum caso confirmado no Brasil. Esses casos eventuais, essas pessoas que estão vindo da China para o Brasil, elas não estão doentes com coronavírus. A quarentena é justamente para garantir que elas não tenham doença e não tenha risco de transmissão da doença no país. Por isso que elas ficam em isolamento por 18 dias, para que garanta que quando elas saírem do isolamento, já passou todo o período sem risco algum para a população. Então são pessoas que não estão doentes. Então não tem risco, não tem medo, elas não estão vindo doentes para uma unidade de quarentena que vai ter tratamento médico, nada disso. Elas estão vindo para ficar nos quartos, esperando dar o tempo para voltarem para a sua vida normal. Então não são doentes, isso é importante esclarecer também. Tranquilizar a população nesse sentido. A população está com medo de que as pessoas venham doentes e eles possam transmitir o vírus aqui na cidade. A chance disso acontecer é muito remota, ou quase zero mesmo. O coronavírus é um vírus respiratório, então ele causa febre, tosse, desconforto respiratório. Então é uma síndrome respiratória aguda. Junto com isso, eu preciso ter, para eu dizer que é um caso suspeito, a pessoa ter estado numa região de risco, então na China ou região próxima, aonde tenha tido sustentação de casos, ou tenha tido contato com um caso confirmado de coronavírus. Então, como nós não temos nenhum caso confirmado no Brasil, a possibilidade de eu ter um caso suspeito é que a pessoa tenha vindo da China ou de alguma região que tenha tido caso confirmado, como o Japão ou aquela região Coreia, que está tendo alguns casos a mais. Mas na Ásia, né? Mas só para reforçar também essas pessoas que estão vindo de áreas onde já foi confirmado, né, casos dessa doença, essas pessoas elas não estão contaminadas. Isso, como o prefeito, a gente viu uma fala do prefeito já agora no início do jornal, falando sobre essa situação, né? E só reforçando, essas pessoas não estão doentes e essa é uma medida de cuidados, né? Sim. A lei está sendo criada justamente para isso. Essas pessoas vão ficar em isolamento, é um isolamento sanitário, são 18 dias isoladas. Elas não vão ter contato com ninguém, nem familiares. Elas vão ficar nos quartos isoladas, lógico que não é prisão, mas vão ficar isoladas, justamente para avaliar o estado delas. Mas elas não estão doentes, porque se elas estiverem doentes, isso é uma outra condição que o país já colocou, elas não vêm para o Brasil. Elas vão ser tratadas lá primeiro e só vão vir quando elas estiverem em condições de vir. Então, só para descartar mesmo, para tranquilizar mesmo a população, ainda, né, que essas pessoas se contaminem, como o senhor acabou de falar, elas não serão trazidas para cá, mas não há nenhum tipo de risco de contato com essas pessoas, elas vão estar em isolamento. Eu queria que o senhor explicasse, porque a gente fala em quarentena e as pessoas não entendem por que essa quarentena, na verdade, se resume a 18 dias de isolamento. Esse é o tempo de incubação da doença? O termo quarentena é um termo genérico, que foi usado sempre, né? Mas é o tempo de isolamento do paciente. Como a gente conhece o período de incubação da doença, ou seja, desde a infecção até o tempo que a pessoa pode transmitir a doença, são 14 dias. O governo federal colocou 4 dias a mais de garantia. Então vão colocar 18 dias. Então, para não ter risco mesmo, para que as pessoas vão sair de lá realmente sem risco nenhum de transmissão da doença. Então esse é o objetivo. A transmissão da doença, do vírus, é por gotícula. Então eu preciso ter uma proximidade de uma pessoa doente de pelo menos 1 metro ou menos, para que seja possível transmissão. Ela não vai pelo ar, porque isso é outro receio. Está na base aérea, mas se tiver uma ventania, o vento vem para a cidade e transmite a doença. Não existe essa possibilidade, isso não acontece. Preciso ter 2 pessoas bem próximas umas das outras. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre essa situação. A gente está justamente conversando